Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje a gente vai falar sobre semelhança de triângulos e, posteriormente, sobre o Teorema de Pitágoras. Começando, como é que a gente pode dizer se dois triângulos eles são semelhantes? Primeiro, a gente vai analisar a sua razão de proporcionalidade, certo? O que essa razão quer dizer? Ela diz, basicamente, que, por exemplo, se um lado de um triângulo é semelhante ao outro, a divisão entre eles tem que ser igual à divisão de outros lados semelhantes. Bora lá para ficar mais fácil vocês entenderem. Desculpa aí, pessoal. Eu tenho aqui A, certo? A, no caso, vai ser semelhante a E. Por que A é semelhante a E? Porque ele está nesse lado, entre ângulos, vamos dizer, iguais na representação. A sobre E. Dividido por E tem que ser a mesma coisa de B dividido por G, que vai dar o número K. Esse número K vai ser a razão de proporcionalidade. E existem três casos de semelhança, três casos em que pode-se analisar se há semelhança de triângulos. O primeiro caso é analisando ângulo-ângulo. Se dois triângulos são semelhantes caso tiverem dois ângulos correspondentes congruentes. Por exemplo, aqui eu tenho esses dois triângulos, né? Eles dois têm um ângulo de 30,96 graus e um ângulo de 90 graus. Como os dois têm dois ângulos iguais, vamos dizer assim, eles vão ser semelhantes. E caso isso aconteça, não precisa analisar o terceiro ângulo, já que se os dois ângulos são iguais, o terceiro também vai ser igual. Porque lembrando, a soma de todos os ângulos dentro de um triângulo dá 180 em qualquer caso, certo? Outro modo de se analisar a semelhança é analisando os lados, o LLL, como é que se chama, né? Ele diz: se dois triângulos são semelhantes, se seus três lados forem proporcionais. Isso quer dizer as razões de proporcionalidades dos lados correspondentes são iguais. Bora lá, bora dizer assim: eu tenho esse lado aqui, ele é 5. E eu tenho esse lado aqui que é 10. Se eu multiplicar 5 por 2, não vai dar 10. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Se eu não multiplicar 3 vezes 2 vai dar 6, né? E aqui eu tenho 5,83 e 11,66. Se eu multiplicar 5,83 por 2, eu vou ter 11,66. Você percebe que ele é proporcional. Por que ele é proporcional? Porque eu sempre vou estar multiplicando pelo mesmo número e ele sempre vai bater. Aí só analisando aqui a razão de proporcionalidade, porque a razão de proporcionalidade tem que dar igual, vocês lembram? Então aqui, se eu colocar 5 sobre 10, ele vai dar 1,5, certo? Se eu colocar 5,83 sobre 11,66, ele também vai dar 1,5. Se eu colocar 3,6, ele também vai dar 1,5. Se eu pegar os lados semelhantes e dividir eles, ele sempre vai dar o mesmo número, que vai ser a razão de proporcionalidade. Outro modo de se analisar se dois triângulos são semelhantes é olhando lado, ângulo, lado. Ele, ele é, vamos dizer assim, mais simples do que alguns outros, porque a gente só precisa olhar se dois ângulos eles vão ser proporcionais e se o ângulo entre eles for igual. Por exemplo, aqui, dois triângulos são semelhantes se possuem dois lados proporcionais e os ângulos entre eles ser congruentes. São congruentes quer dizer igual. Aqui eu tenho que 5 vezes 2 vai ser 10. E 3 vezes 2 vai ser 6. Então, os dois lados são proporcionais. E o ângulo entre esses dois lados é 90. Quando você tem isso, você diz que os dois triângulos são semelhantes. Então, existem três modos de se analisar se o triângulo é semelhante. O ângulo-ângulo, olhando se dois ângulos dentro do triângulo eles são iguais, se eles forem, os triângulos são semelhantes. Lado, 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 olhando se os três lados são proporcionais, aí os triângulos são semelhantes, ou analisando o lado do ângulo lado, que é você analisando apenas dois lados do triângulo e o ângulo entre esses dois lados, certo? Aqui bora ter um exemplo. Os triângulos a seguir são proporcionais. Esses dois triângulos aqui são proporcionais,
Bora fazer o teste pelos três casos de semelhança, analisando os três casos de semelhanças. Primeiro, bora analisar por ângulo. AA. A gente tem aqui 65 graus nessa bolinha e aqui 65 graus, certo? E aqui a gente tem 45 graus e 45 graus. Se os dois triângulos, eles têm dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Eu não preciso nem analisar o terceiro ângulo, mas aqui como já está 70 igual a 70. Então, os dois triângulos aqui são semelhantes. Aí a gente analisando por lado. Bora lá. 27 dividido por 9, certo? 27, esses dois lados aqui são semelhantes, vocês lembram, né? Porque 27 está entre o lado BA e aqui está entre BA também. Então, 27 dividido por 9 é igual a 3. 3 vai ser a razão de proporcionalidade. A gente está analisando o outro lado. 18 sobre 6. Por que não é 18 sobre 5? Porque vai ter que ser... Aqui a gente tá... O 18, ele está entre o ângulo de 45 e 70. Então, do outro lado, a gente tem que pegar o ângulo entre 45 e 70. Não entre 70 e 65. Lembrar sempre disso, importante. Você sempre pegar o lado que está entre os mesmos ângulos. Aí aqui a gente tem 18 sobre 6. Que vai ser igual a 3. Mesma razão de proporcionalidade. Então, não tá batendo, né? Só para tirar o desencargo da consciência, a gente vai pegar o 15, que é o comprimento do lado entre o ângulo de 65 e 70, e o 5, que está entre 65 e 70. 15 dividido por 5, 3. Então, bate também, que esses dois ângulos são semelhantes. Analisando agora por lado, ângulo. Inicialmente, a gente vai ver se dois lados são iguais, né? Aí aqui a gente tem 27 sobre 9, que dá 3, e 18 sobre 6, que dá 3. Então, eles são proporcionais. Até agora tá batendo. Aí a gente tem que ver se os ângulos entre esses dois lados, se é o mesmo. 45, 45. É o mesmo ângulo? É. Então, são semelhantes. Deu para entender? Aí aqui a gente tem outro exemplo. Os dois triângulos a seguir são semelhantes. Determine a medida do segmento DF. DF é esse daqui, o que está com xizinho. Aqui eu tenho um ângulo de 5 centímetros de hipotenusa, 4 de cateto. Aqui eu tenho um cateto de 14 e quero saber qual é o valor da outra hipotenusa. Eu já tenho a informação que os dois triângulos são semelhantes. Aí aqui o que é que eu preciso? Meu primeiro passo, eu preciso saber a razão de proporcionalidade, porque é com isso que eu vou encontrar o meu x. Como é que eu pego a razão de proporcionalidade? Eu vou pegar um lado de um triângulo e vou dividir pelo lado que seria o semelhante do outro triângulo. Então, 14 dividido por 4. 14 dividido por 2, 7. 4 dividido por 2, 2. Então, 7,5, certo? Aí, como é que eu vou achar o valor de x agora? Como é que vocês acham que eu devo fazer? Eu vou pegar o valor que está na hipotenusa, o que eu quero saber aqui, e vou dividir pelo semelhante do outro triângulo, da mesma forma que eu fiz para achar essa razão de proporcionalidade. Então, vai ser x sobre 5, que tem que ser 7,5, que é a razão de proporcionalidade desse triângulo, certo? Aí, aqui eu posso dividir meio por extremos, multiplicar meio por extremos, no caso. Aí, eu vou ficar com 2x igual a 35, que é 5 vezes 7. Passando 2 para o cá, fica x igual a 35 meios. 35 dividido por 2, 17,5. Se vocês testarem, se eu dividir 17 meios por 5, vai dar 3,5. A mesma coisa que daqui, 7 meios. Outra coisa importante também sobre semelhança de triângulos, outra coisa importante se saber é saber esse teorema fundamental da semelhança. Ele diz o quê? Que ao traçar uma reta paralela a um dos lados do triângulo e que intersecta os outros lados, forma-se um triângulo semelhante ao primeiro. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um triângulo ABC, certo? Se eu pegar uma reta paralela ao lado BC
e que passa aqui, eu vou criar outro triângulo que é semelhante ao primeiro. Eu vou criar um triângulo aqui ADE, que vai ser semelhante ao triângulo ABC, certo? Outra coisa importante também são as relações métricas do triângulo retângulo. Qualquer triângulo que possui um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo, certo? O triângulo retângulo é importante vocês saberem que a gente sempre vai chamar de A o lado que está oposto ao triângulo, ao ângulo de 90 graus, que é o chamado ângulo reto, que é esse ângulo que a gente representa com um quadradinho. A gente sempre vai chamar o lado oposto a esse ângulo reto como hipotenusa. E os outros lados, que é B e C, a gente chama de catetos. Se a gente traçar a altura relativa à hipotenusa, a gente vai dividir o triângulo anterior em dois outros triângulos, certo? E esses dois outros triângulos retângulos, eles vão ser semelhantes. Por que isso é importante? Porque com isso daqui, a gente pode trabalhar a semelhança de triângulos e tirar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele vai dizer que a hipotenusa ao quadrado sempre vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente vai trabalhar aqui com um exemplo para ver se vocês entendem melhor. Determina a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é 20 centímetros e o outro cateto mede 16 centímetros. A hipotenusa sempre vai ser A, certo, pessoal? A gente tem que um cateto mede 16 e a gente quer saber qual é o valor do outro cateto. Pegando o teorema de Pitágoras, novamente, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Substituindo aqui os dados que eu tenho que 20 ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado mais C ao quadrado. Trabalhando com essa equação, eu pego aqui 20 ao quadrado é igual a 400, menos 16 ao quadrado, que é 256. Aí, eu fazendo 400 menos 256 é 144. Como aqui eu tenho 2 ao quadrado, eu vou passar para cá como raiz. Aí fica C, vai ser igual a raiz de 144, que no final, o outro cateto vai ser igual a 12 centímetros. Bora fazer outro exemplo? Um exemplo mais prático. Eu tenho essa figura aqui, e eu tenho um valor, vamos dizer assim, da altura do corrimão, desse espaço que ele ocupa. Eu quero saber qual é esse comprimento aqui do corrimão. Se eu pegar aqui, esse comprimento que eu quero procurar vai ser a hipotenusa, né? Se vocês perceberem, aqui eu vou ter um ângulo 90 graus. Então, o que eu estou procurando, o que no caso seria o corrimão, é a hipotenusa. Eu tenho um cateto aqui de 90 centímetros, como vocês podem analisar, e outro cateto vai ser 24 vezes 5. Por que 24 vezes 5? Porque eu tenho 5 degraus de 24 centímetros, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 24 vezes 5 é igual a 120. Com isso, eu posso aplicar esses dados no teorema de Pitágoras. Eu procurando a hipotenusa. Eu substituindo, eu vou ter A ao quadrado vai ser igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 90 ao quadrado é 8.100 e 120 ao quadrado é 14.400. Fazendo a soma, eu tenho A ao quadrado é igual a 22.500. Como aqui está o quadrado, eu passo na raiz, não é isso? Aí fica A vai ser igual a raiz de 22.500, que é igual a 150 centímetros. Então, o valor do comprimento do meu corrimão aqui seria 150 centímetros. Tá vendo como coisas você pode aplicar no seu cotidiano para melhorar a vida de vocês? É só isso, pessoal. Obrigada. Qualquer dúvida pode perguntar. A gente teve o nosso primeiro simulado para ajudar vocês na prova de seleção do PAESP. Então, qualquer dúvida que vocês tiveram, procurem seus tutores. A gente vai tentar marcar uns encontros com vocês para podermos responder juntos essas questões. E no próximo ano,
a gente vai ter outro simulado antes da prova de seleção para ajudar vocês melhor ainda, certo? É isso, boas festas, Feliz Natal para vocês. Fiquem bem, se cuidem, usem, se protejam. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que vocês estejam bem. Que esse ano que chegue seja um ano de conquistas para todo mundo, viu? Beijão, pessoal.